Olá, pessoal. Eu sou o Carlos, o pai do Nico. Vou falar um pouquinho da vida do Nico, né? Nico nasceu em Taubaté no dia 8 de novembro de 2007, por volta das 11h30 da noite. Foi de cesárea, eu assisti o parto e 3 dias depois a gente estava em casa e o Nico sofreu muito nos primeiros dias de cólica. Ele não conseguia pegar o peito da mãe, foi bem sofrido. Aí quando ele tinha, aí eu fiquei uns 55 dias com ele, né? Isso foi bem legal, ter ficado 55 dias quando ele nasceu. Aí quando ele estava com uns 5 para 6 meses, mais ou menos, a gente veio morar em Araraquara, que eu tinha um apartamento aqui e a gente veio para cá. E ele teve que conviver muito com muita briga dos pais, né? A gente brigava muito. Aí quando ele tinha 1 ano e meio, mais ou menos, ele começou a trocar o dia pela noite. E por 3 noites eu fiquei com ele até 2h30 da manhã, do lado da cama. Ele gritava, chorava, berrava, esperneava. Foi bem difícil. No quarto dia, a gente estava assistindo TV, acabou a novela, ele virou para mim e falou assim: pai, tá na hora de dormir, né? Eu assustei, falei: nossa, será que ele aprendeu? Vamos, pai, você conta uma historinha para mim? Puta merda, aí eu fiquei emocionado com aquilo, fui lá, peguei um gibi, li as historinhas para ele e ele dormiu. E daí para frente a gente nunca mais parou de ler historinha, até que ele deixasse de ser criança, né? Mesmo assim, quando ele cresceu um pouquinho mais, eu sempre colocava ele na cama e deitava com ele, ou a mãe deitava com ele, e a gente contava história, inventava, lógico que não tinha uma história para contar. E eu conversava com ele sobre assuntos do dia, e, e essa era a nossa rotina de dormir. Sempre tinha que botar ele na cama e contar uma história ou ficar conversando. Aí em 2010, final de Natal de 2010, a gente se mudou para essa casa onde a gente mora hoje. E, e o Nico começou a fazer Kumon, 2011. Começou a fazer Kumon, sempre foi muito bem. Fazia Kumon de matemática, se eu não me engano. E acho que era só matemática ou inglês, talvez, não lembro. Mas era muito bom. Ele sempre se lembrava: pai, tenho que fazer Kumon para amanhã. E aí sentava, fazia o Kumon, fazia a tarefinha e nunca deu trabalho pra gente. Mas por pressões ali à minha vontade, a gente parou de levar ele pro Kumon. Em 2014, eu me separei da mãe dele por uns meses, acho que foram 10 meses. Eu fiquei morando com a minha mãe e eu vinha, passava o dia com ele, levava ele na escola, dava almoço, dava banho, buscava ele na creche, né? E era assim. Aí em 2012 eu consegui um emprego em São Paulo e não fiquei muito tempo aqui, então não tinha muito tempo para ficar com eles. E aí em 2013 a gente voltou. 2014 a gente se separou. Voltei em 2014 ainda, mas aí em outubro de 2015 a gente se separou de vez, né?
Bom, aí para não perder muito contato com o Nico, eu comecei a levar ele todo final de semana para o shopping, para o cinema. E aí a gente era o dia do papai com o filhinho. Ele adorava falar assim: pai, hoje é o dia do papai com o filhinho. Aí ele falava toda vez, falava isso. E ele já estava estudando no colégio Natureza. E ele tinha passado a estudar no colégio. Esqueci o nome do colégio. Particular também. Mas aí mudamos para o colégio Natureza porque eu estava vendo um emprego e eu ia precisar ficar fora. E a gente precisava colocar o Nico numa escola em período integral. E ele começou no, no primeiro ano. O primeiro ano ele começou na Natureza. Estava indo super bem, gostava muito de lá. 2015 a gente se separou. 2016 eu comecei a levar ele no cinema e comprei livros para ele numa biblioteca, num sebo. E aí, depois de umas semanas assim, ele queria comprar mais. A gente foi no sebo, não achamos o livro que ele queria. E na volta para o carro, passamos na esquina da Avenida 7 de Setembro com a Rua Voluntários da Pátria. Eu vi a escola de circo, o Leroux, que ficava quase esquina da Voluntários da Pátria, na 7 de Setembro. Aí eu parei e falei assim, não, filho, vamos dar uma olhada lá. Aí levei ele lá, a Ana, a Banana falou, vem cá, vamos fazer uma aula de teste. Aí ele pegou, já entrou para a aula ali mesmo, gostou, e aí começou a fazer a aula de circo. E aí 2 vezes por semana eu levava ele nas aulas. E aí ele adorava aula de circo, né? Ele adorava o tecido acrobático, adorava. Era muito difícil para ele também. E aí, 2016, outubro, a mãe dele se mudou para Taubaté e eu não consegui mais acompanhar ele. Quando ele voltou em 2018, eu, eu conseguia ver ele por uma vez a cada 2 meses. Depois, consegui ver com mais frequência, porque em março descobrimos que ele estava com câncer na base do crânio e aí começa a correria, né? Leva para Ribeirão, passa no HC para ver o que pode fazer, decide fazer a primeira cirurgia. Aí passou um tempo, em julho eles decidiram fazer outra cirurgia na base do crânio. O Nico teve complicação, teve uma hemorragia muito grande, precisou receber sangue e com isso ele teve hidrocefalia, colocou uma derivação externa. A derivação externa foi muito mal fechada, vazava tudo no travesseiro e por ela estar meio aberta, ele pegou a meningite dentro do hospital e teve que fazer troca de válvulas, tentaram colocar uma válvula interna, não conseguiram, troca a válvula para o outro lado e fica drenando. E depois de uns 10 dias drenando, fizeram uma cirurgia para colocar uma válvula que derivasse pro abdômen, né? Chamada de DVP. Colocou a DVP, ele ficou mais uns 3 dias no hospital, estava tudo bem, foi para casa da mãe. E aí a gente começou a conviver um pouco mais, né? Eu comecei a ir lá na casa, buscar ele na escola praticamente todo dia. Às vezes eu levava e buscava também. Quando eu ia lá pegar ele para aula de circo, que ele voltou a fazer circo quando voltou para cá.
eu levava ele na sorveteria, então toda semana a gente estava na sorveteria. Voltamos com a história de ir para o cinema todo final de semana. E com isso eu pude ficar muito mais perto dele, né? A gente se aproximou bastante. Até que um dia ele chegou pra gente. A minha mãe faleceu em 2018, no dia de Natal. E, e o meu filho ficou com a impressão de que ela tinha falecido de câncer, né? Passou uns dias do enterro e tal, e ele virou pra gente e falou: Ah, pai, ainda bem que eu não tô com câncer, né? Nessa época eu não tinha falado para ele ainda que era câncer, né? E conversei com a mãe dele, a gente resolveu colocar ele numa psicóloga para depois explicar para ele que era câncer, né? E deu certo, ele ficou uns 3 meses na psicóloga e aí a gente falou para ele que era câncer, que mas estava tudo bem, porque não é assim que tem câncer, vai morrer, você tá se sentindo bem, você está fazendo as suas coisas do dia a dia normal, então a gente pode continuar a vida normal, né? E assim ele resolveu aceitar que ele tinha câncer e continuou a vida dele normal. Em 2019 ele passou por 3 cirurgias de troca de válvula que entupiu e mais algumas suturas porque a cirurgia estava friando, estava rasgando, né? E em janeiro, inclusive, de 2019, ele passou por uma cirurgia de desbridamento. Todas as cicatrizes que ele tinha das cirurgias anteriores, ele precisou raspar tudo porque estava tudo podre. Então foi bem pesado para ele. Foi um desbridamento que precisou ser feito na sala de cirurgia sob anestesia geral, né? Mas antes disso, em 2018, de novembro de 2018, ele fez 5 aplicações de radioterapia. Ele ficou pé da vida porque teve aplicação de radioterapia no dia do aniversário dele. Ele ficou bem chateado com isso. E era bem sofrido, eram 15 20 minutos de posicionamento dele na máquina para ficar com 3 4 minutos de rádio, de aplicação, né? Ele ficava era muito sofrido para ele aquilo lá. E, mas a radioterapia em si não causava problema para ele. O posicionamento na máquina que era terrível, né? Aí em 2019 ele começou a acompanhamento psicológico. A última cirurgia que ele fez para a troca da válvula foi em julho. E saímos tivemos alta do hospital e ele falou: Olha, pai, eu quero ir com você, quero ir para sua casa, eu tô morando com a minha mãe, mas eu não quero mais ficar com ela. Aí eu falei: Ah, tudo bem, meu filho, eu vou levar você para casa, mas você sabe que a sua mãe pode vir te buscar a qualquer momento, tal. Ele falou: Não, tudo bem, pai, eu me viro com ela, né? E ela veio buscar ele foi embora chorando, desesperado mesmo, que não queria mais ficar na casa da mãe. No dia seguinte a mãe me liga falando para ir buscar ele, que ele realmente não quer mais ficar com ela. Tava chorando demais. Aí eu fui lá, peguei ele. Aí ele passou umas semanas comigo. E aí ele falou: "Ah, pai, eu não quero mais voltar para minha mãe. Então você pode entrar na justiça e pegar a guarda?" Aí eu, tudo bem, eu entrei na justiça. Aí a gente fez um acordo. Não precisou de uma sentença, né? Foi um acordo. E eu fiquei com a guarda dele. Isso foi lá para agosto, setembro de 2019, né? Em novembro de 2019 eu percebi que ele estava muito ansioso, agitado, corria para um lado, olhava para mim, ia embora, voltava, estava bem quieto, né? Aí em dezembro ele chegou para mim e falou assim: Pai, eu preciso te falar uma coisa. Eu falei: Ah, tudo bem, fala aí, né? O que é? Aí ele titubeou um pouco, mas falou: Ó, pai, eu sou um menino. Entendi. Falei: Tá bom, você é um menino, tá bom. E o que você quer fazer? Você quer. Eu quero mudar de nome, eu quero fazer tratamento hormonal, eu quero trocar de roupa, trocar de acessório, quero trocar tudo. Falei: Tá bom, ó, agora
Assim, eu acho que você já tem um nome? Falei, ele já tem. Nico de Ângelo Fierro. Eu detestei o nome, falei, beleza, então vamos. Mas só que eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos trocar esse nome só em janeiro, porque até lá você pensa direito. Agora, hoje, já que a gente pode fazer, é comprar roupinha para você. Vamos trocar o seu guarda-roupa? Eu falei, vamos. Então aí eu levei ele nas lojas no centro, compramos umas roupas masculinas para ele. E foi bem legal, ele não se adequou direito com a cueca, ele depois de um tempo, ele demorou um pouco para acostumar com a cueca, foi bem engraçado. E aí eu comprei Biden para ele não se deu muito bem com o Biden, porque dava a impressão de que ele estava sendo sufocado e tal. Comprei umas fitas adesivas para fisioterapia e ele usou, mas ele praticamente não tinha mama, né? Ele era bem magrinho ainda. E isso foi 2019. 2020 ele começou a estudar na Escola Estadual Urias Braga Costa. No acolhimento ele já fez uma apresentação de malabarismo com o ioiô chinês. E ele gostou muito, o pessoal gostou muito do show, da apresentação. E ele ficou bem contente, que foi bem legal, tal. E realmente ele estava se dando muito bem lá. Isso foi 2020. E aí já veio a pandemia logo em seguida. 2021 descobrimos que ele estava com tumores na coluna cervical. E aí no final de 2001, acho que foi outubro, ele já estava para fazer a cirurgia. E também no começo de 2021 a gente descobriu que eu estava com um, um câncer no olho direito. Aí eles iam fazer fizeram a braquiterapia em mim, e em outubro fizeram a cirurgia na cervical do Nico. E, e o Nico ficou tetraplégico por um bom tempo. Bom tempo que eu quero dizer assim, umas 3, 4 semanas. E ficou com muita dificuldade de locomoção por uns 2 meses. Fez muita fisioterapia na Aldefa, na Uniara. Eu paguei fisioterapeuta particular para ele também. E foi bastante difícil. No começo a gente dormia no sofá, no sofá-cama na sala para facilitar o dia a dia dele. E também porque eu precisava dormir junto com ele, né? Porque ele acordava de noite, queria água, ele acordava de noite, queria virar de lado, e eu fazia tudo isso. Então, e foi muito difícil para ele, muito difícil. Isso foi outubro de 2021. Aí, em 2022, descobri que eu estava com câncer no rim, precisava fazer uma cirurgia de laparoscopia, tipo laparoscopia para tirar esse câncer no rim. E eu pedi para os médicos, falei, olha, o Nico tá para fazer outra cirurgia na cervical, porque esses tumores iam crescendo, né? Então ele ia ter que fazer outra cirurgia em 2022, não sabíamos a data ainda, e eu pedi para que eles apressassem. E aí eu internei para fazer a laparoscopia, mas eles desistiram. Eles mandaram para casa e depois de uma semana e pouco eu voltei a internar, mas aí eu fiz uma ablação por radiofrequência. Entrei à tarde e à noite eu já teve alta já. No dia seguinte eu estava normal em casa, andando, conversando, ajudando o Nico, podendo fazer força, podendo fazer tudo normalmente, né? Sem muito medicamento, não tive muita dor, nada. Foi muito bom isso, né?
E dois ou 3 meses depois, o Nico fez uma cirurgia na coluna em julho. E em outubro ele fez uma cirurgia de coluna e cabeça em 2022. Aí foi quando ele ficou surdo do ouvido esquerdo, porque tinha um tumor no nervo auditivo. Nessa altura, o tumor da base do crânio já estava com 3 centímetros e começava a comprimir, o tronco cerebral. E aí ele começou a fazer muita confusão sensorial. A gente tocava na barriga, ele achava que era dor. Um vento frio ou vento quente, ele achava que era dor, né? Então começou a fazer essa confusão, né, no corpo dele, né? Principalmente na barriga, coxas e braço. Na face também, né? E o olho dele voltou para o normal depois dessa cirurgia na cabeça e coluna. A recuperação dessas 2 cirurgias de 2022 já foi bem mais rápida, foram bem mais tranquilas, só que ele também precisou fazer, nessa primeira cirurgia de 2022, ele precisou fazer a fixação da cervical. Então fixou a primeira e segunda vértebras e a quarta e a quinta. A terceira e a segunda praticamente já não existiam mais, né? Já tinham sido bem desgastadas, né, pelas outras cirurgias. E ele precisou de um pouquinho mais de tempo para se acostumar com a fixação da cervical, mas também não demorou muito tempo, não. Aí em 2022 também ele teve quimioterapia também. Teve 4 injeções de Avastin, né? 4 doses de Avastin para funcionar como antiangiogênico, né? Para inibir o crescimento tumoral. Em 2022 também ele se inscreveu no primeiro concurso literário dele, com o conto Euríclides, e com esse conto ele ganhou um reconhecimento de excelência literária da editora Filha, se eu não me engano, e ficou super feliz com o prêmio, com a publicação do conto. Foram 23 mil contos concorrentes e selecionaram 70. E também nesse ano 2022 ele teve a ideia de fazer uma proposta de lei para a escola do Legislativo e conseguiu que fosse aprovada a lei. Então o projeto de lei dele virou uma lei em setembro de 2022, virou lei, foi aprovada pela Câmara. E acho que antes de outubro já tinha sido assinado pelo prefeito também. Foi bem legal isso. E passou 2022, 2023, ele teve mais alguns contos publicados, publicou em concurso literário mais algumas poesias também. 2023 ele teve que fazer mais uma cirurgia da coluna, acho que foi em agosto. E aí ele já começou a ter muita dificuldade, né, Foi em outubro também, foi em outubro. Não, 23 foi em agosto, acho. Começou a ter muita dificuldade na escola, um pouco mais de dificuldade, cadeira de rodas, mas ele conseguia a ajuda dos amigos, dos professores e conseguia se virar bem, né? Tudo bem.
2024, ele começou o ano já precisando de uma nova cirurgia na cervical e eu pedi para a escola e a escola conseguiu uma enfermeira para acompanhar ele antes da cirurgia, porque ele já estava com muita dificuldade. E depois da cirurgia, ele tem uma recuperação, não foi muito rápida, foi uma velocidade normal. E, e essa enfermeira acompanhava ele no dia a dia, mas acho que os que mais ajudaram ele na escola foram os colegas que brincavam com ele muito, de cadeira de roda para lá e para cá, e ajudavam ele a beber água, a se alimentar, que ele já não conseguia mexer as mãos direito, né? Precisava, por exemplo, um bife, precisava alguém cortar para ele, né? Então, já precisou de um pouco mais de ajuda, né? E os amigos de classe ajudaram muito ele. E depois ele teve uma cirurgia em outubro, que o tumor da cabeça já estava com mais de 6 centímetros. Ele já tinha perdido a mobilidade do olho esquerdo e ele tentava, essa cirurgia tentava extrair o máximo do tumor que eles pudessem, né? Infelizmente, a cirurgia conseguiram tirar boa parte, mas não foi suficiente para amenizar os sintomas, né? Ele começou a ter dificuldades de mexer, perdeu o movimento do braço direito, né? Então ele já não tinha mais tantas forças na perna, perdeu mobilidade do braço direito e, e logo depois, uma semana depois, deu uma paralisia facial. Na segunda semana surgiram um monte de bolinhas na pele, assim, né? Nas costas, principalmente, no ombro, no braço, na parte de trás do braço e no rosto. Ficou bem vermelho, cheio de bolinha, que era um efeito das toxinas que o câncer estava produzindo, né? Ele ficou com essa mancha, com essas bolinhas por um mês, mais ou menos. Isso foi outubro, novembro, ele já não estava mais com isso. Voltou para a aula, com o pessoal ajudando ele. E em dezembro de 2024, dia 28, ele não conseguia mais mover a língua e a deglutição dele, ele não conseguia mais deglutir. E tive que levar ele para Ribeirão no dia 28, era um sábado, se eu não me engano. E internamos ele com avaliação do Dr. Rino, que falou, olha, vamos ter que colocar uma sonda nasosofágica para ele se alimentar. Colocaram a sonda via oral primeiro. Então ele ficou por uns dias com a via oral até, acho que foi um dia ou dois. No terceiro dia colocaram a sonda nasogástrica. Colocaram alimentação enteral, água, e depois de uns 3 dias ele já não falava mais. Ele respondia piscando o olho, mostrando a língua. Era assim que a gente entendia. Eu dava as opções para ele e ele mostrava. Mostrava a língua, se era sim, piscava o olho, se era não. E assim a gente se comunicou por alguns dias, porque eu acho que uns 3 ou 4 dias depois ele perdeu a consciência, não conseguia ouvir nem falar, mas ele sentia no peito, sentia o tato, né? Então eu conseguia acalmar ele abraçando e falando perto
do rosto dele, assim, eu conseguia acalmar ele, eu fazia massagem na barriga e eu percebia que ele sabia que era eu que estava ali e assim ele se acalmou, né? Se acalmava bastante. E ele respondia quando ele estava com dor, ele falava ai, ai, ai. E a gente tentava descobrir onde era, tal. E foi assim. Aí mais uma semana e pouco ele realmente não dava mais sinal nenhum de resposta, né? Nem a gente perguntava para ele alguma coisa, ele não conseguia reagir, a gente não sabia nem se ele estava ouvindo mais. E aí depois de uns dias ele pegou uma pneumonia, tomou 56 injeções de antibiótico, via sub subcutâneo, né? Eu esqueci o termo que eles usam. E foi bem difícil para mim ver ele naquela situação. E foram 14 dias tomando injeção. Aí ele sarou da pneumonia, quer dizer, reduziu o foco, mas ele não conseguiu curar a pneumonia, né? E aí ele já estava com dificuldade para urinar também, porque o controle da bexiga já não tinha mais. Ele estava com muita dificuldade para defecar, já também não estava natural mais, o intestino já começou a parar também. E mais um mês e pouco assim ele faleceu. Então foram 76 dias internados até ele falecer no dia 14 de março de 2025. E aí, você procurar na internet, aí você vai ver o funeral dele, foi uma coisa bem legal, foi muito emocionante também. E era isso, gente. Isso que eu tenho para falar do Nico, tá bom? Ah, o pessoal me pergunta muito para mim, por que que a lei, o projeto de lei que ele fez em 2022, tá com o nome Nico de Ângelo Fierro, e ele faleceu e foi sepultado e foi homenageado depois da Câmara com o nome Nico de Oliveira Franco. É porque o nome social dele a gente conseguiu em 2020, né? 2020 eu dei o nome social para ele, que era Nico de Ângelo Fierro. E ele seguiu com esse nome social até 2023, quando eu entrei na justiça e consegui que o juiz alterasse o registro de nascimento dele, mas a justiça não deixou a gente alterar o sobrenome. Então ficou Nico de Oliveira Franco. Por isso que ele tem dois nomes nos documentos na Câmara Municipal, tá? E aí a Filipa Brunelli homenageou ele na Câmara, então o projeto de lei que virou lei agora se chama Lei Nico de Oliveira Franco, Lei 10.603 de 2022. E é isso, certo? Abraço.